A mesa redonda 2, com o tema Metrologia Legal e Serviços Metrológicos de Calibração. O que as organizações de saúde devem conhecer? Antes, solicito ao moderador, como fiscal do tempo, que coordene com os debatedores que cada intervenção deverá ser em torno de 30 minutos para que o tempo das perguntas sejam respeitados. E desta forma, convido à tela como moderador, debatedor e apresentador da mesa, o senhor Alexandre Rositi, AMIL. Alexandre, bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar participando de mais uma edição do Metro Seguro. Esse é um assunto que eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso dia a dia, as práticas que nós temos em duas questões muito importantes, que é a metrologia legal, né? E os serviços de fiscalização do CREA, né, que são muito mais amplos do que nós imaginamos, né? Às vezes, na faculdade, nós temos uma visão muito parca da atuação do CREA, né? Acho que é só um organismo, uma entidade para os engenheiros, e não é isso, né? Assim como o Inmetro, que vem trazer todas as informações sobre o que nós devemos conhecer em metrologia legal aplicada à área de saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Um pouco mais sobre Alexandre, especialização em engenharia biomédica, Unisa, e MBA, administração hospitalar e serviços de saúde, Unianchieta, inicialização científica no ICB, LEB, USP, graduação em engenharia eletrônica, Universidade de São Judas, Tadeu. Com isso, também aproveito e chamo a tela o primeiro debatedor para a palestra número 1, orientações do Inmetro sobre a verificação de instrumentos metrológicos utilizados nas organizações de saúde. E convido à tela o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Inmetro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daniela, bom dia aos colegas da mesa, bom dia a todos. É um grande prazer para o Inmetro participar desse evento da Remesp. Parabenizo a Remesp pela organização e pela iniciativa. Enfim, a metrologia legal está presente em várias áreas da sociedade e tem impacto direto na vida do cidadão. Na área da saúde não é diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como é o impacto da metrologia legal, qual o papel da metrologia legal na área da saúde, e com certeza vai ser um debate muito produtivo, tem muito a agregar aqui, e principalmente, né, sair daqui desse evento com um pouco mais de conhecimento de todas as áreas, né, onde a gente possa compor para agregar sempre ao cidadão, né, que é o mais importante no papel do Inmetro. Então, parabenizo a vocês mais uma vez e vamos seguir. Obrigado, Daniela. Um pouco mais sobre Marcelo. Marcelo é graduado em matemática e mestre em metodologia e qualidade pelo Inmetro, servidor há 19 anos no Inmetro, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa, atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume, instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI, e outros institutos nacionais de metrologia, representante da diretoria de metrologia legal na Comissão de Metrologia do Mercosul e a SAI no Brasil, na OIML. Para compor a mesa, é o nosso segundo palestrante com o tema Exercício Profissional da Engenharia, Agronomia e Geociências dentro da Organização de Saúde, Abordagem Metrológica. Convido à tela o senhor Rogério Moreira Lima, vice-presidente CREA do Maranhão. Bom dia, Rogério. Rogério é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Engenharia Elétrica e Eletromagnetismo Aplicado, Radiopropagação, Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Engenharia Elétrica, Eletromagnetismo Aplicado, Radiopropagação, pela PUC do Rio de Janeiro. Engenheiro responsável técnico e prestou consultoria em diversas empresas nas áreas de engenharia e telecomunicações. Atualmente é professora adjunto na Universidade Estadual do Maranhão, no CREA,
Exerce as funções de conselheiro regional, coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes e vice-presidente. Tem experiência na área de engenharia elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de comunicações móveis, sistemas de rádio, caracterização de canal de rádio, propagação móvel. Bem-vindo, Rogério. Bem-vindo, bom dia a todos. Acho que parabenizar o Celso pelo evento, né? A organização desse evento, um evento importante. A engenharia está presente em tudo da nossa vida, né? Desde os notebooks que são fabricados na área de eletrônica, até o equipamento hospitalar, pontes, estradas, aviões, né? Veículos. Eu acho que um debate desse é muito importante, tendo em vista que os equipamentos eletrônicos, né, os eletromédicos, né, da área hospitalar, têm uma relação intrínseca, né, com a segurança das pessoas. Muitos desses equipamentos mantêm as pessoas vivas, né? E a gente vai falar e discutir aqui, o nosso papel vai mostrar a importância, né, do correto exercício profissional, né, nessa atividade da engenharia, né? Alertando sempre para os riscos, né, da ação de leigos ou, infelizmente, quando ocorre, a nossa ação em casos de má conduta profissional, né, que podem levar a diversas punições até o cancelamento definitivo de registro do engenheiro. Bem-vindo a todos, e dessa forma passo a palavra ao moderador, senhor Alexandre Rositi, para iniciar o debate, suas considerações. Boa sessão para todos. Eu acredito que nós vamos ter oportunidade de trocar experiências, conhecer, iniciando com a palestra do Marcelo sobre as orientações do Inmetro em verificações meteorológicas legais. Nós tivemos um período, nós chamamos de, todos participamos da questão da pandemia, e isso atingiu diretamente os serviços que são prestados pelos IPENs, né, que são as verificações meteorológicas legais, né. Houve todo um processo e adaptação a um novo modelo, né, que agora teremos a oportunidade de entender qual a fase que nós estamos, né, assim como tornar homogêneo o entendimento dos IPENs que fazem as verificações meteorológicas, né, no cumprimento das normativas para equipamentos eletromédicos. Nós, basicamente, temos 3 normativas, né? Vamos tratar hoje sobre balanças e figumanômetros, que são as mais atuantes. Termômetros clínicos, eles são utilizados somente em verificação inicial, né? E as questões entre as dificuldades de entendimento entre verificação lógica e calibração, né, que existe uma grande confusão, né, e por isso que às vezes nós fazemos a calibração e depois a verificação meteorológica. Então, o Marcelo vai nos dar um overview para que a gente possa entender todo esse processo. Concomitantemente, o Marcelo depois vai nos trazer a visão do CREA nas questões de ART, serviço de fiscalização, como funciona isso dentro de um mundo que nós precisamos específico das unidades assistenciais de saúde. Bem-vindo a todos. Marcelo, passou a você a palavra. Obrigado, Alexandre. Eu vou compartilhar minha tela aqui para uma breve apresentação. Espero que vocês estão conseguindo ver já. Sim, coloca no modo de apresentação, por favor. Perfeito. Então, essa é uma oportunidade muito interessante, né, para falar de metrologia legal na área da saúde, no momento que você comentou, Alexandre, né, nós estamos saindo ainda de uma pandemia, e então, desde 2020, a área de saúde, naturalmente, foi extremamente afetada, né, no mundo inteiro, e com a metrologia não foi diferente. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é metrologia legal e como até um pouquinho como foi um pouco da nossa atuação na pandemia, que, na verdade, ela até pode dizer que a gente deixou um pouco os profissionais trabalharem, né? Nós deixamos de ir às unidades de saúde durante um bom tempo, naquele momento era o que se tinha a fazer, né? Mas também o Inmetro participou auxiliando instituições de pesquisa, a questão do termômetro de infravermelho, que não é um instrumento controlado, mas
naquele momento crítico, era um instrumento que se tinha à mão no mundo inteiro, né, a ser utilizado. Então, houve uma avaliação do Inmetro das nossas áreas científicas e da nossa área legal, né, onde eu estou incluído, para auxiliar na utilização, né, num momento de crise extrema. A gente tem que lançar a mão de todas as ferramentas que estão disponíveis, né? Então, mesmo sem controle meteorológico, mas o Inmetro, naquele momento ali, com o termômetro infravermelho, especificamente, emitiu guias de utilização, melhores maneiras de se utilizar, né? Como ações mitigatórias ali para ajudar naquele momento de crise. Espero que a gente não volte a viver aquele cenário mais crítico e as coisas venham melhorando, né, gradativamente, e a gente volte a uma normalidade com o aprendizado que a gente tira das lições. Falando de metrologia legal, né, controle meteorológico. Por gentileza, coloca no modo apresentação, por favor. Ele não entrou. Eu estou vendo no modo... É porque eu estou vendo aqui no modo apresentação, acho que eu já sei o que pode ser. É que na hora que compartilha a tela, aparece para vocês a tela compartilhada, não no modo apresentação. Deixa eu verificar aqui se eu consigo. Exatamente como eu suspeitava. Vê se foi agora. Agora sim. Agora sim. Obrigado. É porque quando a gente compartilha uma tela no Zoom e abre o modo apresentação, ele abre uma outra tela não compartilhada. Obrigado por você ter me avisado, Celso. Então, voltando agora, a primeira coisa que é importante a gente conhecer, são jargões, termos que a gente acaba, no nosso dia a dia, né, na metrologia legal, a gente tem isso bem claro, mas às vezes os profissionais não são assuntos que são no dia a dia. O que é metrologia legal? Né? Metrologia é a ciência da medição, ou seja, tudo está relacionado ao medir. Agora, e a metrologia legal? A metrologia legal, na verdade, ela é parte da metrologia, né, que voltada a estabelecer uma estrutura legal, uma regulamentação, né, e implementar a sua execução, ou seja, ela está focada desde o estabelecimento de requisitos, né, de regras legais, ou seja, regras mandatórias, até e passando por toda a execução. Então, quando se fala em metrologia legal, para qualquer item regulamentado, né, qualquer instrumento de medição, qualquer medição regulamentada, a gente está falando desde do estabelecimento do requisito até né, passando por todo a cadeia de utilização. No Brasil, né, e é o cenário, o quadro geral da metrologia, ela se ocupa de instrumentos de medição, né, ela está focada em instrumentos de medição e mercadorias pré-embaladas utilizadas em transações comerciais, normalmente transações comerciais, ações ligadas ao meio ambiente, instrumentos ligados ao meio ambiente, segurança das pessoas e foco do nosso evento hoje aqui é a saúde. Ou seja, tudo que interfere, né, na saúde, segurança, meio ambiente e transações comerciais é objeto de atenção da metrologia legal. Quer dizer, os instrumentos de medição que estão utilizados nesses campos são foco da metrologia. Necessariamente, todo instrumento de medição vai ser legalmente controlado, vai passar pelo crivo da metrologia legal, ou seja, do Estado? Não. Né? Isso pode variar de acordo com as condições técnicas, condições legais. Hoje, existe um processo estruturado para analisar isso, que é a avaliação de impacto regulatório, e um outro processo que é a avaliação do resultado regulatório, que está em implantação ainda no governo federal como um todo, e no Inmetro também. Né? Mas, então, são as áreas onde a metrologia legal atua, né? Onde a gente se atua. Isso está descrito na Lei 9933, de 99, que estabelece as competências do Inmetro, né? E na Resolução 8 de 2016 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do CONMETRO. Então, ou seja, a gente tem todo o arcabouço
legal que vai determinar onde os instrumentos estão passíveis, né, de controle metrológico. Na área da saúde hoje, nós temos 4 instrumentos aqui, como já comentou o Alexandre, submetidos ao controle metrológico legal. E aí é importante a gente falar aqui que está falando de metrologia legal, ou seja, de resultado da medição, desempenho. A gente não está falando aqui de segurança de produto, né? Existe uma regulamentação de eletromédicos referente à segurança dos instrumentos, né, no âmbito de outra diretoria do Inmetro, em conjunto com a Anvisa, que é a Diretoria de Avaliação da Conformidade, que não fazem parte desse escopo aqui. Está falando aqui do desempenho, ou seja, se a balança mede, né, qual o erro máximo admissível daquela balança, quais os critérios de erro da balança, do termômetro, do esfigmomanômetro. Então, a gente tem 3 grupos de instrumentos aqui que são regulamentados, né? Os termômetros clínicos, que são aprovados regulamentados pela portaria 323 de 2021, o esfigmomanômetro, que é a portaria 341, e as balanças, que são aprovadas pela portaria 236 de 94. Essa portaria está em processo de substituição, né, em janeiro do ano que vem, vai entrar em vigor a portaria 176 de 2022. Mas, então, são esses 4 instrumentos que hoje são foco da metrologia legal. Tá? Isso falando em desempenho, como eu falei, sem prejuízo de outros regulamentos relacionados à segurança dos instrumentos. Tá? E aí, o que é o controle metrológico legal? Um panorama bem rápido. O controle metrológico ele é subdividido em 3 grandes etapas, né, que visam exatamente acompanhar e monitorar e avaliar o desempenho do instrumento de medição desde o projeto, né, até o fim da vida útil. Claro, um instrumento de medição regulamentado ele pode ou não passar por todas essas etapas de controle metrológico, passar por todas as etapas. O Inmetro tem competência legal para definir como é feito esse controle, né? Claro que, importante colocar, essa definição, obviamente, é feita de maneira conjunta, com a participação de toda a sociedade, todas as partes interessadas. Tá? Eu vou até voltar e comentar uma coisa, vocês vão perguntar por que, então, ninguém deve se lembrar de ter sido chamado para conversar sobre esses regulamentos. De fato, não. Esses regulamentos são novos porque eles são substituições, né, frutos de um processo de consolidação regulatória ao qual todo o Inmetro e o governo federal passou, então são os mesmos requisitos adotados já anteriormente. Mas quando você tem uma mudança de fato do requisito, algum tipo de alteração, tanto de requisito, de operação de controle metrológico, né, existe todo o processo de participação da sociedade, que é um processo que vem mudando, até o Alexandre comentou sobre o modelo regulatório do Inmetro, que realmente foi aprovado recentemente, está em fase de implantação. Então, a gente está num momento de franca mudança exatamente para atender, de fato, as necessidades da sociedade naquele segmento específico, né? Ter um controle metrológico mais customizado. As ferramentas principais que a gente tem são essas daqui. Dentro do controle legal, que são atividades programadas específicas, né? A aprovação de modelo do instrumento, ou seja, primeira etapa que é executada no início antes do projeto, aprovação de modelo, verificação inicial e as verificações periódicas. Quer dizer, são realizadas temporariamente, e aí os profissionais de saúde já devem ter recebido em algum momento fiscais dos nossos IPENs, né, que a gente chama, que é a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, que fazem esse controle periodicamente. O Inmetro coordena, né, uma rede que atua uma rede de órgãos públicos que atuam, né, normalmente são da estrutura estadual, tem algumas pequenas exceções que eu vou falar mais à frente, e esses órgãos fazem esse trabalho periodicamente e em decorrência também de reparos, de manutenção. Qualquer instrumento, qualquer equipamento pode sofrer manutenção, reparo, né? Quando isso acontece com instrumento de medição regulamentado, à exceção, obviamente, ali do termômetro clínico, que não tem tanto reparo a fazer e não passa por todas essas etapas de controle,
o instrumento tem que passar por uma nova verificação. Além dessas atividades que são, né, que a gente classifica como programadas, existem também atividades de supervisão metrológica, né, que são fiscalizações, podem ser executadas a qualquer tempo, qualquer momento, normalmente muitas vezes por questões de denúncia, dúvidas que pairem sobre o instrumento, né, e também a perícia, que aí já é no âmbito da saúde, acontece muito menos no nosso dia a dia aqui na metrologia legal, mas normalmente são motivadas por questões judiciais, para elucidar questões judiciais, suspeitas de fraude, né, e tudo mais. Então, existe uma sequência, que você tem a aprovação de modelo, controle legal, né, que é um controle programado, fiscalizações, a supervisão, né, por meio de fiscalização, de avaliação do sistema da qualidade do fabricante, do importador, ou com foco no instrumento, a vigilância de mercado, né, propriamente dita, de campo, e a perícia, em condições extremas. Né? Só voltar aqui antes que eu me esqueça, senão eu acabar perdendo Como eu falei, a gente está falando aqui em atividades, as principais, né, mais intensas são essas. Aprovação de modelo, verificação inicial e verificação periódica. Importante ter isso em mente. Quando se fala, então, em aprovação de modelo, é atividade pré-mercado, ou seja, a balança, o esfigmomanômetro, o termômetro, ele tem que ter um modelo aprovado pelo Inmetro. Esse modelo, ele é submetido a uma série esse instrumento, é um exemplar desse modelo, é submetido a uma série de ensaios, né, para se verificar e atestar a aderência aos requisitos regulamentares. Feito isso, o instrumento ele é autorizado, ele recebe uma portaria, autorizado por meio de uma portaria de aprovação de modelo, e passa a poder ser produzido e ofertado no mercado. Né? Antes dessa primeira oferta, ele passa pela verificação inicial, que também pode ser substituída por uma declaração da conformidade emitida pelo próprio fabricante ou seu importador, né? Que indica, olha, cada exemplar atende, ele corresponde àquele modelo que foi aprovado. E isso pode ser feito de maneira amostral ou unitária, depende sempre do que está descrito no regulamento, né? E depois pelas verificações periódicas. Essas verificações, né, que são as periódicas ou após reparo, que são executadas aqui, tanto a inicial, as verificações todas, né, inicial, periódica, após reparo, que são descentralizadas, né, e executadas pela nossa rede. Então, quando você tem esse trabalho, você tem uma cadeia de ações, né, exatamente para manter e para dar confiabilidade àquela medição que o profissional vai utilizar no dia a dia. Esse aqui é o principal objetivo. A metrologia legal, ela se preocupa com a confiabilidade da medição. Dentro dos campos regulamentados, você tem, o grande objetivo esse instrumento é confiável. O que diz que ele é confiável? Ele atende requisitos que foram pré-definidos, muitas vezes são requisitos com correspondência, né, em pares internacionais. No caso da metrologia legal, existe uma organização específica que trata da metrologia legal no mundo, né, que se ocupa disso, que é a OML, Organização Internacional de Metrologia Legal. Ela congrega cerca de 60, 100 países, agora não me recordo o número exato atual, mas busca equacionar, né, esses requisitos técnicos e metrológicos na área da metrologia legal. Então, você tem uma cadeia de confiança dessas medições que vai, né, dar essa segurança ao profissional que vai fazer uso disso no dia a dia. Né? A gente vê ali, não são todos os instrumentos de medição que estão nesse rol de instrumentos legalmente controlados, não significa que outros não sejam importantes. Acho que na área da saúde, né, como já comentado, tem instrumentos de medição que monitoram a vida do ser humano, então são questões que podem ou não ser avaliadas no futuro. Não existe nenhuma obrigatoriedade e nenhuma
uma imposição. É claro que isso é bom monitorar e sempre que necessário, né? O objetivo é que toda essa regulamentação, esses requisitos sejam equilibrados e justos para todas as partes. Então, o Inmetro sempre pode, juntamente com a sociedade, com as partes interessadas, avaliar, né, a elaboração, a revisão de requisitos, de regulamentos, exatamente no sentido de trazer mais confiança onde aquela confiança é mais necessária. Né? Como eu comentei, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, e esses municípios são atendidos pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Então, a gente tem o Inmetro, que é um órgão federal, e uma rede, normalmente estadual, são 23 órgãos estaduais, mas também tem 3 exceções, né? Um órgão municipal, que é o Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza. Ele é municipal, mas atende a todo o estado do Ceará, e 2 superintendências, que são, né, superintendências do Inmetro, que são órgãos do Inmetro, né, com servidores do Inmetro, que atuam nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul. Aqui algumas diferenças que são, acho que, mais impactantes para o profissional de saúde, né, que ora ele tem que calibrar o instrumento, ora ele tem que verificar, submeter o instrumento à verificação, né, e isso, até no nosso dia a dia, na diretoria de metrologia legal, a gente recebe muitos questionamentos sobre isso. Ah, minha balança foi verificada, foi calibrada, ela tem que ser verificada, ou ela foi verificada, ela tem que ser calibrada. São dúvidas que quase que diárias, né? E a gente está sempre recebendo, e é importante sempre debater e conversar. Eu trouxe aqui algumas pequenas diferenças, né? Alguns pontos só, mas claro que com certeza existem outros que podem ser abordados. Mas, como eu falei, a calibração, ela busca, ela se ocupa de procedimentos de avaliação, são procedimentos de avaliação a calibração, perdão, a verificação consiste em procedimentos de avaliação da conformidade para observar a aderência do instrumento a requisitos legais, ou seja, a balança, o esfigmo ou o termômetro, eles têm requisitos legais para atender, inclusive desempenho, né, mas não apenas desempenho, tem inscrições, tem informações técnicas previstas no regulamento, e também os erros máximos admissíveis, que são os limites de erro que aquele instrumento pode apresentar durante os ensaios, né? Eles têm que ser verificados. E o agente público que realiza essa verificação, ele vai atestar, né, se esse instrumento atende ou não aquele regulamento. A calibração é um procedimento que estabelece, né, visa simplesmente estabelecer os valores de medição, né, os erros e as incertezas associadas naquele instrumento. Ou seja, eu sei que aquela balança, aquele esfigmo está calibrado. Isso se aplica também a vários outros instrumentos. Qualquer instrumento de medição, ele normalmente pode ser calibrado, que é compará-lo a um padrão ou a um material de referência, né? Essas são, do ponto de vista técnico, assim, são grandes diferenças. A verificação, ela termina, né? Ela é concluída com a aplicação de marcas de verificação e selagem. Essas marcas eu trouxe aqui com alguns exemplos, né? Você tem a etiqueta de verificação inicial, o selinho lá de verificação subsequente. Esse aqui, por exemplo, está desatualizado, ele está verificado até 2015. Isso significa que essa marca foi usada em 2014. Ou seja, a marca de verificação usada hoje, nesse exato momento, 19 de julho de 2022, vai trazer lá uma informação de verificado até 2023. Essa que é a informação, a mensagem que se passa ao cidadão, ao usuário. A emissão de certificado aqui, ela não é obrigatória. Então, ela não é prevista em vários regulamentos. Balanças, esfigmos, não tem a previsão. É até possível emitir, mas são certificados simplesmente que indicam o instrumento foi verificado. Não tem uma riqueza de detalhes que vocês encontram na emissão de certificado de calibração. Porque exatamente o certificado de calibração se ocupa do desempenho e da informação. Ele passa uma série de informações, né, que vão ter que ser analisadas, normalmente pelo próprio usuário, que vai dizer se aquele instrumento está apto ou não
a ser utilizado na finalidade em que ele se propõe, né, que ele é proposto. Já na verificação, não. Você tem uma balança sendo utilizada, o órgão metrológico fez a verificação, colocou essa marca, e o lacre, né, esse selinho, que é o lacre do instrumento, feito isso, esse é o entendimento, essa é a mensagem de que o instrumento está apto a funcionar. Né? Ou seja, se a balança, se o esfigmo recebeu lá a marquinha de verificação subsequente, está ok. Esse instrumento quebrou, passou por algum problema, ou até por uma manutenção preventiva, perdão, e foi necessário retirar aquele lacre. Ele passa por uma manutenção, essa manutenção é realizada por uma empresa credenciada, né, autorizada para tirar esse lacre, e ele vai receber, ele vai ser sujeito, vai ter que passar por uma nova verificação. E é o que a gente chama de verificação após reparo. Enquanto isso, enquanto ele não passa por essa verificação, ele recebe essa marquinha aqui, essa etiqueta de instrumento reparado, ou seja, significa que uma empresa credenciada, autorizada para isso, para essa finalidade, fez a manutenção e aquele instrumento está apto, atende ao regulamento. Né? No caso da verificação, da calibração, quem faz essa calibração? Um laboratório competente. E aqui eu falo competente, né? A gente atesta a competência, né? A melhor maneira de reconhecer a competência é a acreditação, realizada por uma outra unidade do Inmetro, que é a CEGEC, Coordenação Geral de Acreditação, com as quais eu acredito que muitos colegas aqui já tenham contato. Né? Então, são processos diferentes, são unidades diferentes, complementares, né? A metrologia legal utiliza de serviços da acreditação, e até uma ideia nossa utilizar cada vez mais, né? E o que se faz é atestar a competência, ou seja, aquele laboratório é competente para realizar aquela atividade, seja normalmente calibração, a gente está falando aqui de calibração, mas também pode ser de ensaio, ou até de certificação, ou tem outros campos. Né? E aí, como eu falei, no caso, a verificação ela só pode, por questão legal, por determinação legal, ser realizada por instituição pública, né? Por entidade pública. Na verdade, a competência do Inmetro, de acordo com a Lei 9933, o Inmetro tem competência exclusiva, né, nas atividades de polícia administrativa da metrologia legal. E essa competência ela pode ser delegada, mas a órgãos públicos. Né? Então, só o Inmetro pode fazer. A questão de ensaios da verificação, ela está dentro do modelo regulatório, né, no processo de revisão do modelo regulatório, está bem em voga essa modernização, que passa pela utilização, sim, de entes privados, né, na realização de ensaios, na realização de atividades que não sejam, né, são chamadas atividades materiais acessórias. Essas, sim, podem ser delegadas a entidades privadas. Então, até para aumentar essa capilaridade, né, para contornar dificuldades estruturais, de recursos da administração pública, né, a administração privada a iniciativa privada tem sido cada vez mais chamadas a participar desse processo. Né? A gente já tem na aprovação de modelo praticamente todos os nossos serviços de aprovação de modelo contam com infraestruturas de laboratórios acreditados. Na parte de verificação, isso não é uma realidade, mas a gente está buscando, está identificando ações alternativas para isso. Hoje, por exemplo, está em andamento agora, né, análise de impacto regulatório da regulamentação de oficinas permissionárias, oficinas autorizadas a realizar a manutenção e reparo. Então, é uma grande tendência que a gente atue, né, está analisando e vai chamar a sociedade para conversar ainda esse ano, né, para ver alternativas de como esses entes podem atuar de maneira a trazer mais confiança, né, às medições para a sociedade e reduzir os custos, né, para os usuários. Né? Sempre importante isso, né, esse equilíbrio entre a atuação do Estado e os custos dessa atuação, né, agregando de fato valor e benefício para a sociedade. Então, boa parte dos nossos desafios hoje, né, dentro da mudança do modelo regulatório, na adaptação, somente da metrologia legal, né, ao modelo regulatório que foi implantado pela Portaria 30 de 2022,
entrou em vigor esse ano, né, está em fase de implantação, é exatamente buscar modernizar, né? A gente tem aquele modelo de controle metrológico, né? Hoje é um modelo que eu mostrei para vocês muito calcado no controle legal, né? Os objetivos estratégicos do Inmetro, no momento, eles vão no sentido de focar mais em atividades de inteligência, supervisão. Para quê? Onde eu tenho mais risco de problemas, risco de dano à sociedade, a gente atuar mais, alocar mais recursos, né? Fazer melhor essa otimização dos recursos. Então, esse é um processo que está em andamento, franco andamento no Inmetro hoje, né? A visão do Inmetro, a ideia do Inmetro é ser uma caixa de ferramentas para a sociedade dentro da infraestrutura da qualidade, e na metrologia legal o que se entende hoje é exatamente diversificar essa caixa de ferramentas, ou seja, ter várias alternativas de controle, e aí a calibração, ela pode ser uma dessas alternativas em alguns casos? Pode, naturalmente pode. Tem alguns instrumentos de medição, não exatamente na área da saúde, em que a calibração é a forma de observar o desempenho. Então, a ideia é sempre reunir especialistas, reunir interessados e buscar soluções. Então, os nossos desafios hoje estão sempre focados, estão calcados basicamente nessa parte, modernização do controle. Né? Claro, os requisitos metrológicos vão sempre sendo melhorados, a gente busca melhorar, otimizar, robustecer quando necessário, afrouxar quando possível, né? Mas com essa ideia, né, de tornar o controle metrológico mais ágil, mais eficiente, né, equilibrado dentro do rigor e da necessidade, e essa é a atuação do Inmetro hoje. Bom, eu trouxe um panorama um overview, né, bem superficial, uma coisa bem rápida para a gente poder otimizar. Acho que o importante é o debate e o futuro. Né? Tem muita coisa que a gente vê na metrologia legal para crescer e para evoluir na área de saúde, mas essa evolução ela passa também pelas necessidades da sociedade, né? Dos profissionais, da área médica, dos formadores, né? Dos produtores de tecnologia, e o Inmetro está sempre atento a isso, a diretoria de metrologia legal está sempre atenta a isso e à disposição da sociedade para auxiliar no que for necessário. Então, era isso que eu tinha para trazer. Tá? Alexandre, fico à disposição para as perguntas, para considerações e para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado, pessoal. Era isso. Marcelo, você está com o Media Code nessa apresentação? Está aqui, Aí Celso. o pessoal pode capturar a sua apresentação pelo celular. Deixa aí alguns segundos. Alexandre, professor. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que foi bastante elucidativo, né? Essa questão do Inmetro, da atuação. Nós entendemos que existe perspectivas de facilitação, na verdade, de tornar factível, né, os processos em que nós sabemos que, por mais que o método tenha condições, ele não consegue uma penetração tão profunda, né, porque nós temos um range, só falando de unidade hospitalar, sem falar das outras, né, absurdo no Brasil, e nem sempre conseguimos uma atuação nessa ponta em cidades, né, são 5.000 cidades, por exemplo, né? E esse entendimento é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, garantir que tenhamos instrumentos confiáveis, né? Assim como as questões de uma questão de verificação. A verificação, vou falar, está ok ou não. A calibração é um processo que eu vou avaliar curvas de tendência, saber se existe alguma tendência que meu aparelho vai apresentar um problema, que ele está fugindo da sua curva, até para fazer uma programação de substituição, que nem sempre o reparo é viável para esses tipos de produto. A outra questão que às vezes gera um pouco de dúvida das pessoas, eu compro um equipamento novo, eu tenho que fazer a verificação metrológica, né? Mas ele já não vem do fabricante. Porém, o entendimento uma questão quando o fabricante desenvolve o produto, coloca na prateleira, vende, quando ele é instalado, ele pode ter alguma
variação, pode ter batido ou não, isso pode promover uma descalibração do equipamento. Então, a partir do momento que nós recebemos o equipamento, ele tem que ser feita a verificação, para garantir que, no momento que ele foi instalado, né, e passa a ser utilizado, ele esteja de acordo com a regulamentação. Então, a gente sempre tem essa dúvida por parte de muitos clientes que falam, mas não veio do fabricante, já está ok, não é assim que funciona. Até para que haja esse entendimento dos usuários finais desses equipamentos. Nós temos uma pergunta, o Wayne havia colocado uma pergunta, já foi respondida, né? A Rosane está colocando, a periodicidade tanto de desfio manômetro quanto de balança é de 1 ano, né? Periodicidade de verificação, isso é normativa já das RDCs. Né? Isso, no caso da verificação, né, é de 1 ano, só que é 1 ano, a gente chama de ano exercício, não é... A verificação ela tem que ser realizada todo ano. Ou seja, você pode ver, o organismo metrológico ele pode realizar a verificação em janeiro, agora em julho, por exemplo, o instrumento recebe lá uma etiqueta de verificado até 2023. Significa que ele vai ser verificado no decorrer do ano de 2023. Pode ser em janeiro, como pode ser em dezembro. Tá? Não é uma validade específica de 1 ano. Tá? Ela tem que ser feita anualmente. Perfeito. Marcelo, eu só tenho mais uma questão para colocar, queria ver qual é o seu entendimento com relação a isso. No caso de verificação metrológica, em que nós temos uma não conformidade, a empresa é autuada por o equipamento não está conforme ou não? Ele simplesmente é segregado, ele deve ser reparado. Porque nós temos entendimentos diferentes dos próprios IPENs, né, com relação a isso. Olha, o equipamento não passou na verificação. Então, nós temos unidades que entendem que tem que ser feito o reparo, que tem que ser segregado, mas não existe autuação. Qual é o entendimento do IMETRO em relação a isso? O equipamento foi enviado ou recebemos o próprio fiscal do IPEM para fazer a verificação e o equipamento deu não conforme. Existe autuação nesse momento ou não? Então, Alexandre, a Lei 9933 prevê, né, como penalidade de sanções a advertência, apreensão, autuação, multa, né, tem uma série de penalidades previstas na lei. Isso depende, aí qual a penalidade vai ser adotada depende muito do contexto. Né? No caso da saúde, a gente já não tem normalmente não é comum que você tenha necessidade de dolo, né, intenção de dolo ou de lesar o usuário, não é o contexto que você tem, por exemplo, seria numa transação comercial. Bomba de gasolina, umas coisas assim. Exatamente. Então, a autuação ela existe, ela é prevista, mas ela depende do contexto onde ela onde o instrumento está sendo usado. Muitas vezes a penalidade já pode ser a segregação do instrumento só. Entendeu? Uma advertência pode ocorrer também, né, um dos critérios que se pode adotar é até a incidência de problemas. Determinado local, todos os instrumentos têm problema, normalmente eles apresentam problema. Então, pode ocorrer aí uma situação de desleixo, né, eventualmente, e isso pode levar a uma atuação maior. A gente está iniciando um processo no IMETRO de regulamentação desse trecho da lei. Os artigos 8, são os artigos 8º e 9º da Lei 9933, eles dependem ainda de regulamentação. A lei de 99, mas ela foi alterada em 2011. E em 2011, perdão. Em 2011, ela, né, acabou sendo necessária a regulamentação desses artigos. Então, a gente está começando agora, o IMETRO está começando agora um processo para regulamentar, e aí eu creio que vai trazer mais luz a esse tipo de dúvida. O que acontece? A falta de regulamentação dessa parte, ela acaba criando interpretações diversas, né? Permite interpretações diversas, dúvidas, e talvez isso ocorra no dia a dia. Mas é prevista a autuação e o IMETRO atua como segunda instância, tá? Como instância de recurso. Primeira instância de recurso é o IPEM e depois o IMETRO. Isso pode ser sempre revisto lá pela gente. Perfeito. Ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Agora podemos dar encaminhamento
ao Rogério para nos fazer a apresentação sobre a questão do CREA, para que nós possamos controlar esses tempos que nós temos disponíveis. Okay? Marcelo? Ok, perfeito. Bom dia, senhores. Só pedir para liberar minha imagem, que está bloqueada aqui, ó, o vídeo. Agora vamos dar andamento aqui à nossa apresentação. Bom dia, senhores. Nós trataremos aqui, está aparecendo aí a apresentação, né? Está compartilhado direitinho. Tem. Exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências dentro das organizações de saúde. Então, eu começo falando sobre um artigo que nós escrevemos para o jornal sobre engenharia e lesividade coletiva. As engenharias, diferente de demais profissões, ela tem um caráter de risco, né, de potencial lesivo coletivo quando feita por leigos ou quando ocorre má conduta profissional. Então, um exemplo clássico são esses últimos 10 anos, esses 4 acidentes que eu estou citando aqui, que é a Boate Kiss com 242 mortes, que é o caso típico de engenharia de segurança do trabalho, né? 19 mortos no rompimento da barragem de Mariana, voltado mais para a engenharia civil, 256 mortos no rompimento da barragem de Brumadinho, voltado para a engenharia civil, e 10 mortes no incêndio do CT Flamengo, que, pelas notícias da mídia, né, se deveu a um curto-circuito, devido a ter se alimentado vários ar-condicionados em apenas um circuito. 523 mortes em 4 acidentes demonstram o risco e o porquê que essa profissão é regulamentada. Então, temos um sistema de autarquias federais, são 28, o Conselho Federal com a função de regulação, mais 27 CREAs que fazem a verificação, controle e fiscalização do exercício profissional da engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia. Esse sistema de autarquias federais compõe a administração indireta da União. E, embora alguns tenham essa confusão, alguns chamem, né, se chamar às vezes de conselho de classe, gera a confusão com entidade de classe, não são entidades de classe. São instituições do Estado brasileiro, por eles mantidas, onde os profissionais registrados neles são legalmente obrigados a pagar. São legalmente obrigados a pagar a sua anuidade, pela questão da anuidade ter característica tributária. Então, diferente das demais autarquias, como, por exemplo, o Inmetro, que é uma autarquia federal, só que o Inmetro depende dos repasses do Tesouro Nacional. No nosso caso, o sistema ele tem natureza parafiscal e todos os tributos, toda a arrecadação tributária e não tributária entra direto para o Conselho Regional, que faz os repasses ao Conselho Federal e à multa. E aí o Tribunal de Contas da União, com sua função de auditoria, faz a auditoria do investimento desses recursos para ver se os recursos estão sendo colocados em sua atividade fim, que é fiscalização do exercício dessas profissões com vistas à proteção e garantia de proteção e segurança da sociedade. Observem que só existe conselho de fiscalização profissional quando se tem uma percepção do risco que a atuação de leigos pode ocasionar. Eu já falei. Constitucionalmente, você vê na Constituição que é livre o exercício profissional, né, salvo as qualificações que a lei exigir, né, e ela exige quando tem esse risco. Em 1977, foi criada a anotação de responsabilidade técnica, após uma sequência de acidentes, na época da década de 70, do período do milagre brasileiro, se mostrou a necessidade de rastreabilidade e delimitar responsabilidades. Não basta só ter um registro do Conselho Profissional, eu tenho que saber quais locais foram feitas atividades de engenharia, o que foi feito e quem é o responsável por aquilo. Essa anotação de responsabilidade, ela delimita, né, os limites da responsabilidade técnica, identifica rapidamente os responsáveis técnicos, né, porque é georreferenciado, auxilia na fiscalização do acobertamento profissional, decisão normativa do CONFER sobre isso, coíbe a exorbitância, é fonte de acerto técnico para os casos de licitações e garantia da propriedade intelectual.
industrial. O acobertamento, para os que não conhecem, é quando o engenheiro simplesmente vende sua assinatura, né? Então, essa venda de assinatura é ilegal, que obviamente coloca em risco a sociedade, já que ele não está acompanhando a obra e serviço, e nós temos, né, instrumentos de fiscalização para punir esses desvios éticos. Então, devido à complexidade do sistema, são mais de 100 títulos de engenharia, várias engenharias diferentes, obviamente é necessária essa anotação de responsabilidade técnica. A Lei 5.194 define quais são as atividades da engenharia: meios de locomoção e comunicações, edificações, serviços, equipamentos urbanos e rurais, com seus aspectos técnicos e artísticos, instalações e meios de acesso à costa, cursos e massas de água e extensões terrestres, desenvolvimento industrial e agropecuário. O artigo 7 define as atividades da engenharia, né, desempenho de cargo e função, planejamento, projeto, estudo, análise, avaliação, vistoria, perícia, parecer técnico, divulgação de parecer, divulgação técnica, fiscalização, direção de obra-serviço, execução de obra-serviço e produção técnica especializada industrial ou agropecuária. Alerta que qualquer serviço da engenharia, estudos, plantas, projetos e laudos e qualquer outra atividade da engenharia, se não for feita por profissionais, né, que tem dessa lei, não tem valor jurídico. Então, elas só podem ser submetidas às autoridades, né, se for feitas por profissionais dessa lei. O exercício legal da engenharia acontece quando pessoa física ou jurídica desenvolve a atividade da engenharia, quando o profissional se incumbe de atividades estranhas a seu registro, que é a exorbitância, quando o profissional vende seu nome, que é o acobertamento, quando o profissional está suspenso e está em atividade, quando firma organização da sociedade e exerce a atividade da engenharia. O poder de polícia administrativa do sistema CONFEA-CREA se dá através dessas penalidades, né? Advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do registro e cancelamento definitivo do registro. Observem que o cancelamento definitivo do registro se dá por má conduta profissional, escândalo praticado pelo profissional ou sua condenação por crime infamante. Aqui a gente alerta a questão da exorbitância, que pelo Código de Ética, né, da engenharia, é uma conduta vedada ante a profissão aceitar trabalho, contrato, emprego, função, tarefa para os quais não tem efetivo qualificação. A Resolução 1090 define quais são as atividades, o que é má conduta profissional, e aí eu alerta para o inciso 1, que o erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia com danos é passível de cancelamento de registro por má condutas profissionais. Tem exemplo de vários profissionais, no caso de Mariana temos profissionais com cancelamento de registro, no caso de desvio de recursos da Petrobras também temos profissionais que tiveram cancelamento definitivo de registro. Falsificar documento para dar entrada no CREA, às vezes pode ser uma pós-graduação, você já tem registro. Falsificar qualquer documento do CREA, né? Essas falsificações, além, né, do aspecto da falta ética, né? Nós comunicamos à Polícia Federal, porque somos da autarquia federal e temos que comunicar o crime de falsidade ideológica, né? O tráfico de influência, que está caracterizado no inciso 5, a condenação em Tribunal de Contas ao Poder Judiciário e receber 2 censuras públicas nos últimos 5 anos. A anotação de responsabilidade técnica, como a gente falou anteriormente, ela tem uma obrigação legal, via lei, né? Todo contrato verbal ou escrito da engenharia tem que ter a RT, e a falta dessa RT enseja multa e demais, né, implicações legais. Vai no artigo 3º. A Lei 9.933, do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade, do CONMETRO, ela deixa claro aqui a competência do Inmetro com os atos normativos, né? Alerta que os atos normativos relativos à metrologia, eles não... Os regulamentos técnicos deverão dispor sobre características técnicas de insumos, produtos finais e serviços que não constituem competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal. Então, existe esse poder do Inmetro, mas existe esse alerta, né? A RDC fala aqui, da Anvisa dá um alerta sobre a questão do serviço de radiologia, né? A
questão de se manter, né, de se implementar padrões de qualidade, garantir a manutenção dos equipamentos, né, com fim de garantia de qualidade, realizar testes de aceitação, né, e, obviamente, manutenção preventiva e corretiva, e, obviamente, tem as calibrações, né, que tem que ser feitas. O artigo 30 alerta sobre a questão, né, da calibração em laboratórios credenciados pelos órgãos competentes. E, na ausência da recomendação do fabricante do instrumento quanto à periodicidade da calibração, essa deve ser realizada conforme, né, o estabelecido pelo Inmetro. No caso do sistema CONFEA-CREA, eu alerto para 3 atividades da engenharia, né? Então, aqui na resolução do 73, que é a manutenção, que é a atividade que implica em conservar aparelhos, máquinas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação e operação. O laudo, que é peça no qual fundamentação técnica, o profissional habilitado como perito relata o que observou e apresenta suas conclusões ou avalia o valor de bens, direitos e empreendimentos. E a padronização, que é a atividade que envolve a determinação ou estabelecimento de características ou parâmetros visando a uniformização de processos ou produtos. E o vocabulário internacional, né, eu vi em 2012, onde a calibração é a operação que estabelece, sob condições específicas, na primeira etapa, uma relação entre valores e incertezas, né, da medição fornecida por padrões e indicações correspondentes com as incertezas associadas. Ou seja, a calibração nada mais é garantir um padrão, né, que todos os equipamentos façam a medição correta, né, e a calibração justamente faz isso. Aí ele chama a atenção, né, para não se confundir, né, a calibração com ajuste. Então, a calibração. Aí aqui é um alerta que é importante, né, dependendo do tipo de equipamento. Vou dar um exemplo, no caso de equipamento radiação ionizante, né, que o risco é bem elevado, o risco desse equipamento não está calibrado. Mas antes a gente vai falar sobre alguns acidentes que estão acontecendo nos hospitais, né? Um acidente em Belo Horizonte, acidente no Hospital Badim, acidente no Hospital Coração, na Zona Sul de São Paulo, acidente no Hospital do Rio. O que tem acontecido de maneira geral? Tem acontecido os acidentes tanto por exercício legal como por má conduta profissional. E o exercício legal não é somente leigo, também é quando algum profissional desenvolve atividade para o qual ele não tem atribuição, não tem formação. Então, assim como nós autuamos leigo, nós autuamos o profissional que não tem formação, porque ele, obviamente, também é um tipo de leigo, porque se ele não estudou e não tem aquela formação, ele não tem como desenvolver aquela atividade. Então, aqui o raio-x, que é a radiação ionizante, então aqui os níveis de intensidade da energia do fóton, né, obviamente, com alteração, né? Por isso que você tem que ter um certo controle com a quantidade de raio-x, né, que você tira no ano. O médico sempre só faz quando é necessário, né, porque existe um percentualzinho que aumenta o risco de incidência de doenças relacionadas à radiação ionizante, como câncer, por exemplo. E aí nós temos o caso da ressonância magnética, né, nuclear, que aí, obviamente, é radiação não ionizante, mas com campo magnético extremamente alto, né? Isso você fica submetido a um efeito térmico muito grande. E aí você pode ter um risco, tem os riscos associados ao efeito térmico, né? Que é o fotoenvelhecimento, a catarata, e tem, obviamente, o risco do campo magnético intenso, né? Se o cara tiver um marca-passo, alguma coisa, então por isso que tem que ter esses cuidados. Qual o risco da ação de leigos? Um erro de calibração, erros de manutenção, e aqui a gente mostra algumas fotos da época do início, que não tinha esse controle rigoroso, né, e o que isso pode acarretar. Basicamente, a década de 80 e 90. Então, ó, imagens inadequadas podem levar a erros de diagnóstico pelo médico. Você pode liberar um trabalhador doente por erro de diagnóstico, né? Você pode expor a pessoa a níveis prejudiciais de radiação, tanto ionizante como não ionizante. Obviamente, a gente fica mais preocupado com a ionizante, né? Tendo em vista, né, que todos os estudos demonstram que a radiação não ionizante se limita aos efeitos térmicos. Mas é bom a gente alertar que esse risco, mesmo na radiação não ionizante, é tão reconhecido
que a NR15, anexo 7 do trabalho, da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela deixa um anexo específico sobre essa questão insalubre, né, e a questão dos cuidados com relação a EPIs e proteção dos trabalhadores. O CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tem estado atento a essa questão dos hospitais, deliberou ações desde 2018 para a fiscalização dos hospitais. Você observa que em 2020 começou a ter uma queda, mas teve uma queda justamente por causa do início da pandemia de Covid. Isso aqui são dados do relatório de gestão de 2020 da quantidade de hospitais fiscalizados no país. Então, é importante a gente ter, essa é a posição nossa, né? Por isso que a gente exige a anotação de responsabilidade técnica. Eu chamo a atenção também para a questão da calibração, porque até o profissional pode fazer um trabalho errado, né? Ou expor as pessoas a risco, ou fazer procedimentos, né, errados da engenharia, como também da própria medicina, se esse equipamento não estiver corretamente calibrado. E aí, quem é o responsável? Quem assume a responsabilidade? Por isso, a importância da anotação de responsabilidade técnica, a rastreabilidade. E aí eu fico a reflexão aqui de um desconhecido, nós não sabemos o que é. O acidente pode deixar marcas que as desculpas não apagam. A gente agradece ao engenheiro ambiental Renato Musolon, que é GRI do CONFEA, a assessoria parlamentar do CONFEA, né, o Zé Maria Guilherme Cardoso, o Heron Garcês, da Procuradoria Jurídica do CREA Maranhão, o engenheiro mecânico Wesley Assis, o engenheiro eletricista Eduardo Souto, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, que nos ajudou muito aqui nessa apresentação, tendo em vista, né, e envolve muito a área de atuação dele profissional. É isso, senhores. Eu procurei fazer, né, bem rápido, bem focado, né, até para não ficar cansativo e dar tempo para a gente abrir para as discussões. Rogério, obrigado pela apresentação. Existem algumas questões que nós podemos acompanhar no dia a dia, né? Que o CREA tem grande atuação, mas todos os acidentes que nós podemos notar, existem muitos problemas de infraestrutura, né? Que são direcionados mais à parte de manutenção, mas não necessariamente de equipamentos médicos, né? Uma outra questão que eu gostaria da sua visão são áreas de interface. Quando nós falamos de radiações ionizantes, o engenheiro não tem competência para avaliar, isso é físico, isso não é de engenharia, né? Tanto é que as avaliações dos equipamentos, né, as medições, as calibrações são executadas por físicos, né? Que não é competência do engenheiro, é do físico. O físico tem condições de avaliar. E qual é a visão do CREA? Quem emitiria essa RT? O CREA ou o físico? Vamos lá. O senhor está esquecendo do engenheiro nuclear, né? Sim. Já existe graduação em engenharia nuclear e já existe, né, o próprio mestrado e as pós-graduações estrito sensu na área de engenharia nuclear. O CREA, obviamente, entende que tem que ser um engenheiro responsável. Os equipamentos, eu estou falando em termos de manutenção, envolve conhecimento de eletrônica, né? O senhor sabe disso, eletrônica analógica, eletrônica digital, microprocessadores, microcontroladores, né? Toda a parte de processamento digital de sinais embarcados em chips. Então, assim, talvez esteja confundindo com a parte da operação em si, né? Você esteja falando do físico, mas eu não vejo, assim, conhecimento em relação à profundidade, até porque eu sou professor universitário, eu conheço os projetos pedagógicos, os cursos de física, tanto licenciatura como bacharelado. A física, licenciatura, ela tem uma formação até mais básica, às vezes, que a engenharia, porque o foco é ensino médio, né? E o bacharelado, aí ele faz aprofundamento de conhecimento em áreas específicas, entendeu? Então, eu faço um aprofundamento em mecânica quântica, entendeu? Aí eu aprofundo nas disciplinas de mecânica quântica, né? Que é a formação do pesquisador. Eu quero ir para eletromagnetismo, eu vou estudar para eletromagnetismo. Eu quero ir para mecânica clássica, aí eu vou para mecânica clássica. Eu quero ir para a área mais voltada para nuclear, aí claro que ele vai para a área de nuclear, mas é conhecimento da física. Você se lembra que a fabricação dos equipamentos da área de eletrônica é a área de domínio dos engenheiros. Obviamente, aí vai ter algum tipo de sombreamento, né? Algum tipo de necessidade, mas eu estou falando em termos dos equipamentos, né?
projeto, fabricação, manutenção, laudo, entendeu? É nesse sentido. Então, mas hoje em dia, o que nós temos acompanhado no dia a dia, que as empresas que fazem a parte de qualificação de equipamento, levantamento radiométrico, eles são físicos, não são engenheiros, entendeu? É só essa a questão, é a experiência de mercado. É um objeto que os CREAs têm que ter uma devida atenção. É uma área que envolve um alto risco à sociedade, a gente não precisa dizer isso, né? Radiação sem dúvida. Eu alertei dos equipamentos, graças a Deus, talvez isso também seja uma ação também até do próprio Inmetro, na fiscalização, no cuidado com calibração, com homologação de equipamentos, né? Mas a gente fez algum alerta. Algumas imagens são antigas, que era do início ainda, né? Sim. Equipamentos. A gente alerta o que pode acontecer. Eu tenho um equipamento na disposição à radiação, o que pode acontecer se a gente expor isso, uma pessoa a níveis perigosos de radiação, devido, por exemplo, a um erro de calibração. Então, é nesse sentido que a gente alerta. Perfeito. O grande questionamento é em relação à nossa operação, e a outra dúvida é a questão de emissão de RT para calibração de equipamentos. Né? Isso, nós temos tido algumas, vou chamar de intercorrências, né, mas alguns entendimentos, né, dos tipos de RT. E, por exemplo, eu vou fazer uma calibração interna dentro de uma unidade hospitalar, de um equipamento muito simples, de baixo risco, né? E a questão é essa, a empresa que vai executar o serviço tem que emitir uma RT ou não? Porque, às vezes, o custo disso é maior do que a própria calibração. Essa é uma dúvida que é muito que nós temos em relação às empresas que prestam serviço. Isso. Eu acho que existe hoje, a gente está dando muito treinamento para os engenheiros, é não saber preencher a RT e imprimir a RT desnecessariamente. Sim. O pessoal não sabe utilizar uma RT múltipla, R$1 de ART, R$1,72 é o valor que inviabiliza o serviço? Não. Sim. Então, R$1,72 é o primeiro nível de uma RT múltipla, né? Então, esse é um serviço de rotina, né? Obviamente, devem ser vários que são feitos, então tem que se enquadrar como uma RT múltipla. A minha preocupação agora é como cidadão, é a rastreabilidade, entendeu? Claro que você vai ter que ter, porque é o seguinte, imagina que não precisasse. Aí imagina que você, engenheiro, usa um equipamento que está dizendo que está calibrado e não está. Entendeu? Então, você tem uma série de implicações, não só na área hospitalar, na área de radiação, como próprio uma série de problemas que você pode levar em diversas áreas. Inclusive a estrutura de patologia das construções, quando se faz em perícia, por exemplo, entendeu? Que isso pode levar a verdadeiras tragédias. E aí, como você vai rastrear? Isso, a rastreabilidade ela é feita no próprio certificado, o próprio padrão de calibração, ou ele é rastreado RBC, ou ele é direto da Rede Brasileira de Calibração. Né? Nós temos os dois tipos. Né? Então, o certificado, obrigatoriamente, tem que conter todas as informações para você ter a rastreabilidade do próprio padrão. Você não pode ter um padrão não calibrado calibrando o seu equipamento. No caso da RT, para vocês entenderem, que foi criado por lei, ela é georreferenciada. Hoje existe um banco de dados, né, nacional, né, para cadastro delas, e você consegue definir, detalhar passos, até usando os campos de observação, como é que se diz, as atividades desenvolvidas. A nossa preocupação é sempre essa, no sentido de garantia da sociedade, né, da segurança, porque assim, você vê que assim, as pessoas elas ficam muito assim, o médico, as pessoas têm um entendimento perfeito, né? Ela precisa do médico, e o médico tem que ser formado, tem que ter o registro no CRM. Só que vocês viram aí na apresentação, 525 mortes é um número que era suficiente já para se ter uma série de ações, inclusive do governo federal, né, em coordenação com vários órgãos, no sentido da gente dar um freio nisso. Mas, infelizmente, o caminho que a gente está seguindo é outro, inclusive via Ministério da Educação, com a flexibilização curricular dos cursos de engenharia. Infelizmente, essas decisões vão ter consequências, né? Não é fazer uma previsão trágica, já estão tendo, a gente está observando, né, uma série de acidentes, né, e esses acidentes estão aumentando. Nós tivemos que criar aqui no CREA Maranhão uma comissão de análise e prevenção de acidentes. Na nossa última reunião, a gente não deu conta de despachar todos os processos de acidentes envolvendo, né, a área de engenharia, agronomia e geociências. Então, isso tem nos preocupado. Nós já temos casos, inclusive, de acidentes julgados aqui por leigos, né, ou seja,
houve o exercício ilegal da engenharia e resultou em morte de pessoas, aí nós comunicamos ao Ministério Público do Trabalho, porque era um trabalhador, né? E a gente tem buscado isso. E o CONFEA tem sinalizado muito no sentido de fiscalizações preventivas integradas, no sentido de priorizar a questão do risco à vida, ou seja, quando tiver situações que envolvem risco à vida, priorizar essa fiscalização, né? E priorizar também a cooperação, né? Entre risco à vida, visibilidade e cooperação entre órgãos. Entendeu? Essas três coisas elas têm que estar intercaladas, como está lá na resolução 1135, para que se surtam um efeito mais, né? Perfeito. Esquerdo. Nós temos uma pergunta feita aqui, na verdade, está como anônimo. A calibração de balanças é necessária emissão de RT? Qual o risco disso? Qual o risco de ser uma balança, de calibração de uma balança, a emissão de RT? Qual o risco que isso representa? Aí depende do tipo de balança, do tamanho, se é balança de... O que dá para entender que é balança para paciente, né? Se é balança para paciente, se é balança, né, para alimentação que você compra. Isso vai desde o risco à vida, dependendo de onde for, até o risco financeiro, né, de você estar sendo ludibriado, né? Sim, e a gente pensa no financeiro, né? Você vai lá comprar alguma coisa no mercado, a balança está desequilibrada, você está gastando mais do que pode, né? Mas tem uma série de outras situações, né? Eu acredito que a pergunta foi bastante direcionada para balança antropométrica que a gente usa. Exatamente, porque o médico, até para te passar um remédio, né, ele precisa, né, saber com precisão, dependendo do remédio, do tipo de remédio, né, teu peso, Sim, mas isso já seria atribuição do Inmetro, da portaria que regulamenta a RDC, que regulamenta a parte de balança. Mas a pergunta em termos de CREA, ele deveria emitir uma RT para executar esse serviço de calibração? A calibração tem que ser emitida se for uma atividade da engenharia. E tem que ver especificamente qual é o caso e qual é o tipo de balança, né? Perfeito, perfeito. Olha, nós não temos mais perguntas aqui. O Celso tem alguma consideração a ser feita? Sempre procure um profissional devidamente habilitado e devidamente registrado no Conselho de Fiscalização Profissional. A legislação federal, nós sabemos que o engenheiro é um profissional de nível superior que envolve um custo, né, mais elevado, né, para a sociedade, né, para atividades. Mas a própria legislação federal, ela define claramente atividades que podem ser feitas, que são feitas por engenheiros, e as atividades que são feitas, né, por técnicos industriais, justamente por isso, né? As de menor complexidade, manutenção. Existem casos específicos, tem um decreto específico, 99 de 1985, que deixa claro isso, né? Então, e o nosso posicionamento é esse, é um posicionamento legal, né, de cumprir o que está na legislação, deixando claro, né, que, digamos assim, o governo federal já procurou, né, o seu poder de regulamentar, deixar claro essas delimitações no sentido de ter essa... Não seria uma dosimetria, porque dosimetria seria mais a questão de equilíbrio, né? Porque às vezes o cara fala, pô, às vezes uma instalação elétrica eu preciso de um engenheiro. Não necessariamente, depende da dimensão, do tamanho, pode ser um técnico, pode ser um engenheiro, entendeu? Então isso já está equacionado, digamos assim. Perfeito. Alexandre, vamos chamar o Marcelo para a tela. Marcelo, esse tema ele promove uma discussão de um dia. Mas eu queria, antes de iniciar meu ponto de vista aqui, queria agradecer ao Rogério, que gentilmente, né, o Rogério tem uma agenda que não é fácil. Ele é um dos grandes especialistas do CREA e do CONFEA, né, e gentilmente aceitou o convite para trazer aqui as informações, né, sobre esse assunto tão, diria que é tão polêmico, mas que precisa ter alguns esclarecimentos, porque o que está na ponta, ele fica numa dúvida terrível, assim como os assuntos que o Marcelo, né, que também eu aproveito para agradecer mais uma vez, Marcelo, a sua presença aqui nesse painel.
Eu tenho um ponto de vista, eu já até conversei com o Marcelo numa reunião, né? Recentemente, na sexta-feira, eu estive com o pessoal do CREA, lá do Espírito Santo, mas esse tema, a ART para quem faz as calibrações nos laboratórios que são acreditados pelo Inmetro, é um tema que precisaria ser melhor conversado com as partes envolvidas, inclusive já falamos muitas vezes com o pessoal da SEGECRE sobre isso, da Coordenação Geral de Acreditação, né? Que nós entendemos que precisa ser feito um alinhamento, porque... E Confeia, né? Para alinhar isso aí, se tem uma decisão normativa que se esclareça direitinho. Como isso. O seu ponto de vista da engenharia, doutor Rogério, é perfeito. Mas o entendimento do pessoal dos laboratórios de calibração, isso não é bem recebido. Por quê? Porque para você ser um laboratório de calibração, você tem uma série de requisitos que são avaliados por meio da SEGECRE em avaliações sucessivas. E, muitas vezes, os profissionais que fazem as calibrações não necessariamente são pessoas de engenharia ou mesmo técnicos. Eles poderão ser físicos, eles poderão ser um profissional que aprende ali no dia a dia, né? E que tem a responsabilidade que normalmente é avaliada pelo pessoal da SEGECRE. Então, realmente é um tema difícil. Eu posso dizer que alguns laboratórios de calibração aqui na nossa região de São Paulo, que foram autuados pelo CREA, foram multados por não disporem dessas ARTs, já tiveram ganho de causa em várias instâncias. Então, já existe jurisprudência, mas eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que o melhor caminho é a gente, juntos, construirmos alguma coisa que seja bom para o nosso país. E não ficar... os nossos colegas que tiveram que participar de processos administrativos por parte disso que eu comentei, eles perderam horas. E laboratórios, normalmente, são empresas pequenas, que têm muitas dificuldades para operar no mercado. Então, o Alexandre, esse tema, né, a gente já sabia que ia ter uma boa repercussão, mas eu faria um convite a todos, eu não sei qual seria o melhor caminho, mas para isso a gente tem os nossos colegas do Inmetro, tem os colegas do CREA. O CREA é um parceirão nosso aqui. Os eventos da REMESP são feitos, quando presencialmente, né, muitos deles são feitos dentro do próprio CREA, que tem uma infraestrutura fantástica e sempre nos ajudaram. Então, eu queria lançar aqui uma proposta, né? Eu sei que isso traz trabalho, né? Mas eu acho que todos nós precisamos, até para que o Brasil, vamos dizer, cresça e cresça de forma correta, de tal forma que os processos sejam seguros, fazermos um trabalho em conjunto. Essa é a minha opinião e estou disponível para... Nelson, a gente vai conversar, viu? Eu vou procurar levantar essa bandeira. Eu acho assim, o interesse tem que ser independente de interesse de classe, interesse corporativo. É o que eu sempre digo. No momento, eu estou aqui no CREA, como vice-presidente. Meu posicionamento é um posicionamento institucional dentro da nossa missão. E o que é nossa preocupação? É garantir a segurança das pessoas através do correto exercício profissional. Tanto que a gente não entra nesse conflito com o Conselho de Técnico, arquiteto. Acho que cada um tem sua atribuição, né? Obviamente, existe alguma invasão, a gente se posiciona. Mas, assim, como os próprios técnicos industriais, eles têm as atribuições deles, são importantes, são parceiros dos engenheiros, né? E aí é uma questão realmente de alinhar. E aí, de repente, até acho que o Conselho Federal dos Técnicos teria que participar junto, né? Não sei te dizer, mas do CONFEA eu vou conversar direitinho sobre isso. E aí o alerta que eu falo é o seguinte, é o desconhecimento, né? Eu
Eu acho que a gente tem que ter um papel orientativo. Ontem eu tive uma palestra na Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão para vários engenheiros dando palestra, né, convite do presidente. Vou dar uma palestra para a Eletrobras aqui, para a Eletronorte, no sentido de quê? De orientar. Como eu falei, né, o Alexandre colocou a questão da RT. Às vezes é um desconhecimento, mas e a RT é múltipla, que é R$1. A nossa preocupação não é a RT em si, o valor da RT em si. A nossa preocupação é rastrear a atividade. Na hora que tiver um problema, a gente tem que responsabilizar alguém. Os engenheiros às vezes ficam assim, né? Pô, tal, esse poder de polícia. Sim, é para te fiscalizar, meu cara. O CREA existe para fiscalizar leigo e para fiscalizar engenheiro. É poder de polícia administrativa. E se você errar, você vai responder. Você tem que ter noção disso. Teve um acidente, teve um problema, não é o dono do laboratório, não é o empresário, a responsabilidade é sua. Você é que vai responder, civil, administrativamente e criminalmente. Então, a gente tem colocado muito isso. É um processo educativo, eu tenho dado muitas palestras nas universidades, preparando os engenheiros, alertando sempre dando foco nas infrações éticas, o código de ética, o que você responde, você pode ter seu registro cancelado definitivo, que é no sentido que se desperte para a sua responsabilidade perante a sociedade como engenheiro. Perfeito, Rogério. Marcelo, você queria comentar um pouco com a sua visão, vamos dizer, do lado do Inmetro? Então, realmente, vez ou outra, nós recebemos algum questionamento, alguma pergunta sobre necessidade de ART, e a gente não trabalha só com calibração, né? Na metrologia legal, a gente trabalha com uma série de outras atividades. A metrologia legal é muito vasta, como o Rogério comentou, depende muito de onde você está utilizando, qual o risco. Tem casos em que fica até muito claro, você tem obras, realmente grandes obras de engenharia para instalar um instrumento de medição, uma balança rodoviária. Foge o nosso foco aqui, mas é uma verdadeira obra. Então, se tenha, né, pode se enquadrar tranquilamente ali a necessidade de um profissional habilitado, né, registrado no CREA ou outro conselho. Agora, eu concordo que seja um tema vasto. A gente precisa, acho que vale a pena ter uma conversa bem maior. A gente está à disposição aqui, Celso. Talvez a Remesp pode ser um grande indutor para unir aí e o Marcelo ajudar e a gente fazer uma reunião com o Inmetro, né? A sede fica no Rio, né? Lá em... A sede técnica é no Rio, né? A sede administrativa, na verdade, é em Brasília. Mas eu fico no Rio, por exemplo. Pode ser na sede administrativa. Marcelo, não sei se você sabe, mas quando eu fiz meu doutorado, quem foi um parceiro muito grande foi o Inmetro, lá com o Rodolfo Saboia. Da divisão de telecom e tudo, então os equipamentos do Inmetro. A gente fez um estudo aí na parte da frequência de 3,5 GB, do que está sendo usada hoje para o 5G. O Rodolfo é um grande parceiro nosso. Muito bom com as universidades. Interessante, a gente trabalha muito com o Rodolfo aqui na parte de assinatura digital, ele está capitaneando, é um trabalho bem grande nisso. Mas, Rogério, o Celso, estou à disposição, a Admel está à disposição, o Inmetro também, né, as outras unidades envolvidas, a ECGECRE, com certeza também vão se interessar em participar dessa conversa. Eu acho interessante. E o principal aí é ter definições claras para o cidadão, para quem está na ponta fazendo as atividades, saber que legislação ele tem que cumprir, né? Ter segurança jurídica. Uma das coisas que a gente ouve muito em reclamação do setor privado, né, é exatamente quanto à segurança jurídica. Não é nem que ele tenha que cumprir várias normas, ele tem que saber quais normas ele tem que cumprir, para evitar ser autuado por desconhecimento de regra. A gente sabe que nem sempre essas regras Marcelo, são exatamente claras, né? Eu vou alertar aqui que às vezes eu me lembro de um colega, né, que foi autuado, engenheiro inclusive, por exercício ilegal da pessoa jurídica, né? Tinha empresa e não sabia que tinha que fazer o registro da empresa. O CREA, ele trabalha com multas de valor baixo. Então, a nossa ação é uma ação mais educativa. Aí eu mostrei para ele, vamos fazer as contas, meu cara. Você está, os últimos 5 anos, né, que não prescreve é que pode comprar. Você se regularizou, pode reduzir o valor da multa lá de 7 mil para R$1.000. Faz as contas, divide por 5, dá R$200 por ano. Ou seja, o valor da multa que tu está pagando não paga nem os 5 anos que tu tivesse, né, sendo registrado.
Por que você se registra? Porque se você não sanar o fato gerador, a gente vai voltar e mudar em dobrado, voltar e mudar em dobrado, né? Então, a nossa ação, como eu digo, às vezes é porque as pessoas não sabem, a nossa ação é muito mais até orientativa, porque o valor da multa em si, como eu te falei, o cara pôr uma multa dessa em 13, é melhor pagar, né, e não me registrar, não, mas aí eu volto e te multo dobrado. Então, a multa ela tem um valor educativo para orientar a pessoa a se registrar. Você vê que não fica um valor alto, que até não é uma punição tão grave, porque não dá nem o valor dos últimos 5 anos que ele não pagaria anuidade, né, se ele pedir redução de valor. Mas, por outro lado, você estimula ele a se regularizar. Geralmente a Câmara defere, viu, esses pedidos quando se regulariza para reduzir para valor mínimo, e aí resolve. E nesses casos de valor baixo, como eu te falei, né, o caso da RT múltipla, que é R$ 1,72, né, que poucos colegas conhecem, né, começa em R$ 1,72. Então, às vezes, também existe um desconhecimento. E existe também cooperação com órgãos públicos, que às vezes você faz acordo de cooperação técnica e coloca valores reduzidos de RT também. Certo. Alexandre. É sempre bom dar publicidade e esclarecimento, né? Faz parte do nosso trabalho como fiscais tornar a legislação sempre mais clara possível, que aí quem realmente não atender, não está atendendo porque não quer mesmo, não por falta de conhecimento. Mas estou à disposição. Eu também estou à disposição, vou pedir a ajuda do Celso aí. A sede administrativa é em Brasília, né? Isso, nós ficamos em Xerém, eu estou no Rio, mas a sede é em Brasília. De qualquer maneira... Eu usava no laboratório quando eu fazia meu doutorado. Isso. Está aqui, está bem aqui. Está convidado a dar um pulinho aqui também quando puder, Rogério, quando quiser. A gente pode marcar uma reunião e o pessoal do Confea ou aí, ou marca primeiro em Brasília, aí você ajuda com a gente aí direitinho, a gente vai alinhando essas coisas. Aí, de repente, faz uma provocação de uma proposta de decisão normativa para esclarecimentos, né? Faz as duas mãos e alinha isso. Porque, assim, eu sei que tem a calibração, viu, Alexandre? Mas, assim, a RT ela é muito rápido na localização e no rastreio, entendeu? Se eu chegar aqui agora, no meio da rua, parar em qualquer lugar, já o referencial já sei tudinho. Já me sinaliza tudo, entendeu? Então, o Confere se especializou muito nisso, né? Então, você chegou no mesmo lugar, você não tem endereço, não tem nada, botou latitude e longitude, já começa a aparecer obra tal, engenheiro tal. E aí, Marcelo, o Marcelo tem, acho que a visão mais do leigo, né? Porque, assim, o leigo, ele associa muito a engenharia civil. Não existe só a engenharia civil, existe a engenharia elétrica, existe a engenharia eletrônica, a engenharia nuclear, a engenharia de telecomunicações, a engenharia naval, entendeu? Então, digamos assim, o leque de engenharia ele é vasto. A gente já está passando... Eu não sou engenheiro, não, mas aqui o que mais tem é engenheiro, né? A gente já está passando de 200 títulos profissionais de engenheiros, entendeu? Então, se você imagina, a gente recebe os projetos pedagógicos aqui no CREA, olha a complexidade. Analisar o projeto pedagógico, porque a gente não sai dando atribuição na louca, não. Um profissional ele tem uma atribuição inicial, essa atribuição ela é validada pelo projeto pedagógico, a gente vai analisar e ver se ele estudou, a gente vai bater item a item para saber o que ele estudou e o que ele pode fazer. Então, é um trabalho árduo também das comissões de educação e atribuição profissional. Eu gostaria de, com uma cerimônia, agradecer aos participantes, pedir a todos para ficarem na tela para a nossa foto oficial do evento, esse tema bem quente, digamos assim, né? Já estamos 40 minutos avançados e vamos para o próximo painel daqui a pouco. Então, eu solicito que todos fiquem na tela, um sorriso, que a organização vai tirar uma foto, e depois dessas ótimas ideias aí de harmonização, talvez uma esclarecimento de regulamentação, temos uma ação futura que imagino que a Remesp e a organização vai tomar as ações. Agradeço a todos, agradeço a participação dos senhores e senhoras e convidamos a todos a acessarem o próximo link da palestra técnica 3, às 11 horas, que deve iniciar conforme o link e o material enviado pela organização. Celso, se você quiser fazer as considerações finais, e o Alexandre, por favor. Eu atropelei a vida do Alexandre, que é o nosso moderador. Quero pedir desculpas e, ao mesmo tempo, quero pedir sua ajuda, viu, Alexandre? Para que a gente organize uma reunião, talvez ela possa ser inicialmente virtual mesmo. Nós estamos com uma ideia, né, Marcelo, de fazer um evento do Metrologia Legal lá na DIMEL, né, lá no Rio de Janeiro. Pelo menos está em nível de ideia. De repente, a gente pode fazer essa reunião, iniciarmos virtualmente e depois
celebrarmos lá um trabalho conjunto com o CREA, e aí, para isso, a gente chama Pode fazer também híbrida, a pessoa... Celso. A gente pode fazer híbrida. Da nossa Não. parte, a gente faz uma reunião híbrida aí. Eu acho que o tudo IMEP bem. tem condições de fazer formato... híbrido e o próprio CONFEA também. Perfeito. O formato a gente vai decidir, e aí eu gostaria depois de pensar também em convidar o pessoal da SEGECRE, que tem muito a oferecer em relação a essas questões. Alexandre, fale se você me ajuda Com nesse certeza, trabalho. Celso. Nós temos grandes oportunidades, na verdade, porque a intenção sempre é a melhor, né? É garantir segurança, confiabilidade, entender... ninguém calibra porque quer cumprir a norma, todo mundo calibra porque tem equipamento seguro. Né? Isso as pessoas têm que mudar um pouco os paradigmas, né? Eu faço porque é obrigado, não, eu faço porque eu preciso fazer. Eu faço porque é necessário, independente de norma. É igual uma certificação, né? Na área hospitalar, por exemplo, eu tenho que ter os processos todos alinhados, né? A certificação é só uma consequência, né? Porque a nossa visão, o nosso core, na verdade, é cuidar das pessoas, não é? Cuidar e garantir que nós tenhamos uma melhoria em todo o processo, né? Então, eu sempre entendo que a parte legal é só uma consequência, né? Nós temos que fazer a lição de casa, entender o que é necessário para que nós possamos prover aos profissionais de saúde, aos pacientes, o melhor tratamento humanizado, seguro, para que todos possam ter uma vida melhor. Obrigado a todos, Marcelo, Rogério, Celso. Isso é uma grande oportunidade para trocarmos figurinhas. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Rogério, Marcelo. Um aviso a todos, eu acabei de colocar o link da próxima apresentação, que vai acontecer... Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Vai acontecer às 11 horas. Então, é uma apresentação com o nosso presidente da ABCLIN, uma apresentação bastante interessante que o Ricardo Maranhão gentilmente vai fazer para a gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Daniela, você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Se não, podemos encerrar. Encerramos, você já passou todos os recados. Foi um ótimo mestre de cerimônia, Celso. Muita saúde para todos. E obrigado. Obrigado, igualmente. Um abraço a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.